Olha, a história do anime começa muito antes dos personagens vibrantes que a gente conhece hoje. No início do século XX, o Japão ficou fascinado com aquelas imagens em movimento que vinham do Ocidente. Cineastas e artistas como Oten Shimokawa, Junichi Kouchi e Seitaro Kitayama são considerados hoje os pais dessa nova forma de arte. Eles experimentavam com lousas, recortes de papel e várias técnicas bem rudimentares para dar vida aos desenhos. Esses primeiros curtas, muitas vezes com apenas alguns minutos de duração, eram histórias simples e comédias. Esses pioneiros trabalhavam com recursos bem limitados, mas com uma imaginação sem limites, plantando as sementes do que se tornaria uma força cultural global. Eles não estavam apenas copiando a animação ocidental. Desde o começo, adaptavam tudo, misturando com tradições narrativas japonesas e a estética visual do país. Essas animações antigas, às vezes chamadas de filmes desenhados à linha, muitas se perderam com o tempo, por terremotos ou pela guerra mesmo. Um dos exemplos mais antigos que sobreviveu é, de 1917, um curta cômico sobre um samurai que compra uma espada nova e acaba descobrindo que ela não serve para nada. Esses filmes eram mudos, exibidos nos cinemas com um narrador ao vivo, ou que explicava a trama e dava voz aos personagens. A influência dos desenhos americanos e europeus, como Felix the Cat, era inegável. Mas os criadores japoneses já exploravam temas e estilos próprios, inspirados pelo folclore tradicional, pelo teatro kabuki e pelas gravuras ukiyo-e, o que dava uma textura cultural única desde o início. Nos anos 30 e 40, a animação virou uma ferramenta para contar histórias nacionais, e depois, até propaganda de guerra. O governo percebeu que dava para passar mensagens para muita gente de uma vez. Um dos trabalhos mais importantes dessa época foi, de 1945, dirigido por Mitsuyo Seo. Foi o primeiro longa-metragem animado do Japão, encomendado pela Marinha Imperial. Apesar do propósito propagandístico, o filme foi um feito técnico e mostrou uma ambição crescente na indústria. Ele inspirou um jovem artista que assistia tudo da plateia, Osamu Tezuka. Tezuka ficou profundamente impactado pelo potencial da animação para contar histórias poderosas, uma percepção que mudaria o rumo do meio para sempre. Depois da guerra, a indústria de animação teve que se reconstruir do zero. Com a ocupação americana, veio uma nova onda de influência cultural, principalmente dos filmes da Disney como... Os artistas japoneses estudavam esses filmes de perto, admirando o movimento fluido e os cenários detalhados. Nessa época, surgiram estúdios como a Toei Animation, que queria ser o Disney do Oriente. Eles produziram filmes lindos, coloridos, baseados em contos populares asiáticos, como de 1958. Eram obras belíssimas, mas caras e demoradas de produzir. Para levar a animação ao grande público, especialmente na televisão, era preciso um outro caminho. O palco estava montado para uma revolução. O verdadeiro ponto de virada para a animação japonesa aconteceu em 1963, com a estreia de Na TV, que o mundo conhece como. A série foi criada pelo visionário Osamu Tezuka, chamado de Deus do Mangá e Pai do Anime. Tezuka teve uma ideia brilhante para tornar a animação viável na televisão. Ele desenvolveu o sistema da animação limitada, reutilizando quadros, animando só partes do personagem, tipo a boca, e usando ângulos de câmera dinâmicos e quadros parados dramáticos para criar sensação de ação. Isso foi uma mudança radical em relação à animação fluida da Disney, mas era uma inovação necessária para a produção semanal. Definiu o estilo visual do anime por décadas. Foi mais do que um avanço técnico. Foi também uma revolução narrativa. A história do menino robô com coração humano, criado por um cientista que perdeu o filho, era profundamente emocional. Explorava temas como humanidade, preconceito e o que é família. Diferente das comédias simples dos desenhos americanos, tinha uma trama contínua, desenvolvimento de personagens e dilemas morais.
Isso tocou o público japonês, de crianças a adultos, e a série virou um sucesso enorme. Provou que a animação podia ser um meio para contar histórias sofisticadas e dramáticas. O sucesso consolidou o formato de séries animadas semanais de 30 minutos. O visual criado por Tezuka virou marca registrada do anime. Os olhos grandes e expressivos, por exemplo, eram uma escolha pensada. Tezuka, fã dos animadores ocidentais como Max Fleischer e Walt Disney, usava olhos grandes para transmitir emoções de forma mais eficaz, algo essencial para as histórias dramáticas dele. Outros elementos, como linhas de ação para mostrar movimento, closes dramáticos e cabelos estilizados, também entraram para o repertório padrão do anime, ajudando a criar uma identidade visual única e diferente do resto do mundo. O legado de Osamu Tezuka é gigantesco. Ele não só criou o modelo econômico do anime para a TV, mas mostrou o potencial criativo do meio. Provou que a animação não era só para crianças e podia abordar temas sérios e histórias longas. Muitos dos artistas e diretores que moldariam a indústria nas décadas seguintes começaram trabalhando com Tezuka ou foram inspirados por ele. Ele lançou as bases de uma arte diversa e dinâmica, pronta para explorar novos gêneros e crescer ainda mais. Nos anos 70, o anime explodiu em várias direções novas e empolgantes, aproveitando tudo que o Tezuka já tinha feito. O gênero dos robôs gigantes, ou, que começou com séries como, ganhou vida própria de verdade. O Go Nagai, em 1972, revolucionou tudo ao colocar um piloto humano dentro do robô. Isso criou uma conexão muito mais forte entre o herói e a máquina. Essa inovação deixou as batalhas mais pessoais e intensas. O robô passou a ser uma extensão da coragem e da vontade do protagonista. O sucesso foi tão grande que uma onda de séries de mecha dominou a década, cada uma tentando criar um robô ainda mais impressionante. Mas não era só de robô gigante que vivia o anime dos anos 70. Surgiram também as grandes óperas espaciais, levando o público para aventuras épicas nas estrelas. O mais influente desses foi de 1974. Contava a história dramática dos últimos humanos cruzando a galáxia numa nave de guerra da Segunda Guerra Mundial para salvar a Terra da extinção. Foi um divisor de águas. Tinha uma trama madura, contínua, com sacrifícios de personagens e um senso de urgência desesperador. Era uma história de guerra, romance e ficção científica ao mesmo tempo. E conquistou um público mais velho, que passou a levar a animação tão a sério quanto um drama em live action. Essa década também foi marcada por histórias emocionais, principalmente nos animes voltados para meninas, os chamados. Séries como eram adoradas pelas tramas sensíveis e heroínas com quem dava para se identificar. Muitas dessas séries eram dirigidas por futuros gênios do estúdio Ghibli, como Isao Takahata e Hayao Miyazaki. Eles mostraram um compromisso incrível com o realismo e a profundidade emocional. Provaram que anime podia ser calmo, delicado e centrado nos personagens, oferecendo uma alternativa poderosa aos animes de ação. Essa diversidade de gêneros foi fundamental para o crescimento da indústria e para conquistar novos públicos. O sucesso dessas séries ajudou a consolidar grandes estúdios, como a Sunrise e a TMS Entertainment. Foi uma época de explosão criativa, em que artistas e roteiristas se sentiram livres para experimentar. Os anos 70 consolidaram o anime como parte da cultura pop japonesa, mostrando que era um meio versátil, capaz de tudo, de batalhas épicas a dramas históricos emocionantes. Os anos 80 são, para muita gente, a era de ouro do anime. Foi uma época de liberdade criativa, inovação técnica e muita ambição nas histórias. Com a chegada do videocassete e do Laserdisc, surgiu o mercado de OVA, animações feitas direto para vídeo. Isso permitiu que os criadores produzissem obras mais maduras, experimentais e visualmente impressionantes, sem depender da TV aberta. Séries como
de 1987, mostravam um futuro cyberpunk sombrio, cheio de estilo e atitude. Já, de 1988, misturava ação mecha com ficção científica pesada e muita emoção, bem no estilo do estúdio Gainax, que estava começando a aparecer. Essa explosão criativa culminou no lançamento do filme, em 1988, dirigido por Katsuhiro Otomo. Foi um evento cinematográfico, com animação detalhadíssima, uma trama distópica complexa e temas de inquietação social e juventude. O visual de Neo Tóquio era de cair o queixo, cada quadro cheio de informação. Virou fenômeno cultural no Japão e abriu portas para uma geração de fãs internacionais. Provou que anime podia ser tão sofisticado e impactante quanto qualquer filme live action. Ao mesmo tempo, outra força mudava o cenário dos longas animados, o Estúdio Ghibli, fundado em 1985 por Miyazaki, Takahata e Suzuki. Eles queriam fazer filmes de alta qualidade para todas as idades, com histórias profundas e sensíveis. Obras como, que veio antes, mas é considerado o primeiro filme do estúdio, e são verdadeiros clássicos. Misturam mundos fantásticos com muita humanidade, explorando temas como meio ambiente, pacifismo e a infância de um jeito poético e delicado. Os anos 80 foram uma década de diversidade e crescimento incríveis. Enquanto filmes como expandiam os limites do espetáculo e dos temas adultos, o Ghibli criava fábulas atemporais que tocavam o coração de gente do mundo todo. O mercado de OVA permitiu o surgimento de criadores ousados, que podiam contar histórias muito específicas ou até experimentais. Esse período consolidou a reputação do anime em excelência artística e complexidade narrativa. Os avanços técnicos, junto com roteiros audaciosos, criaram um legado de filmes e séries que até hoje são reverenciados como obras-primas, preparando o terreno para a expansão global do anime nos anos 90. A chegada do anime ao Brasil não foi uma explosão repentina, mas, uma introdução gradual que começou muito antes do boom dos anos 90. Algumas das primeiras séries a serem exibidas foram versões fortemente editadas de programas dos anos 60, como Speed Racer, ou Mac Go Go Go, e Kimba, o Leão Branco, também conhecido como Jungle Taitai. Muitos telespectadores, honestamente, nem percebiam que eram japoneses. Esses primeiros pioneiros abriram o caminho, mas foi nos anos 80 que o anime realmente começou a estabelecer uma presença mais distinta. O lançamento da Rede Manchete em 1983 foi um momento crucial. A emissora, buscando programação única e acessível, começou a importar séries japonesas, incluindo tokusatsus, live action como Jaspion e Changeman, que se tornaram sucessos massivos e, criaram uma geração de fãs receptivos à cultura pop japonesa. A verdadeira invasão de animes, porém, aconteceu em meados dos anos 90, e a Rede Manchete estava novamente na vanguarda. Em 1994, a emissora fez uma aposta ousada e começou a exibir Os Cavaleiros do Zodíaco, ou Saint Seiya. O programa foi um fenômeno absoluto. Sua mistura de mitologia grega, ação intensa e drama emocional cativou totalmente crianças e adolescentes brasileiros como nunca antes. O sucesso foi imediato e avassalador, gerando uma febre nacional. Logo, as lojas de brinquedos estavam cheias de bonecos dos cavaleiros, e os parquinhos ecoavam com crianças gritando Meteoro de Pégaso. Saint Seiya, sozinho, abriu as comportas, provando que havia um público massivo e inexplorado para animes no Brasil. Após o sucesso de Saint Seiya, outras emissoras correram para conseguir sua própria fatia da ação. Canais de TV como SBT e Rede Globo começaram a importar uma ampla variedade de títulos, levando a uma era de ouro do anime na televisão aberta no Brasil. Séries como Dragon Ball Z, Sailor Moon, Yu Yu Hakusho e Pokémon se tornaram nomes conhecidos, definindo a infância de uma geração inteira. Esses programas não eram apenas desenhos animados, eram eventos culturais. Eles apresentaram ao público brasileiro narrativas de longa duração,
personagens complexos e um estilo visual que parecia fresco e emocionante. Uma nova cultura nasceu, a cultura otaku, como os fãs começaram a se autodenominar, pegando emprestado o termo japonês para um entusiasta dedicado. Esse boom criou uma comunidade de fãs vibrante. Antes da internet ser difundida, os fãs se conectavam através de revistas especializadas como Herói e Animax, que forneciam informações, guias de episódios e pôsteres. As pessoas organizavam pequenos encontros em parques e centros comunitários para trocar fitas VHS, discutir suas séries favoritas e exibir seus cosplays caseiros. Esses primeiros movimentos de base foram honestamente a fundação do fandom organizado que existe hoje. O impacto desses programas foi muito além do entretenimento. Eles moldaram gostos, inspiraram a criatividade e promoveram um senso de comunidade entre uma geração de brasileiros que, encontrou uma paixão compartilhada nessas histórias incríveis de todo o mundo. O começo do século XXI trouxe uma força revolucionária que mudaria para sempre a forma como os fãs brasileiros consumiam anime à internet. No final dos anos 90 e início dos anos 2000, as conexões discadas deram lugar à banda larga, abrindo um novo mundo de possibilidades. De repente, os fãs não dependiam mais dos horários da televisão ou de fitas VHS importadas e caras. A internet permitiu que eles se conectassem com outros fãs, não só em sua cidade, mas em todo o país e até ao redor do mundo. Os fóruns online e plataformas de mensagens como o MIRC viraram verdadeiros clubes virtuais, Era lá que a gente discutia episódios, compartilhava fanarts e até debatia qual personagem era o mais forte. Essa conexão digital deixou a comunidade nacional de fãs muito mais unida e forte. E olha, um dos desenvolvimentos mais importantes dessa época foi o surgimento dos fansubs. Eram episódios de anime gravados ilegalmente da TV japonesa, legendados em português por grupos de fãs dedicados e distribuídos de graça na internet. Para muita gente, era o único jeito de assistir séries novas ou mais obscuras, que nunca iam passar na TV brasileira. Os grupos de fãs dividiam as tarefas. Uma pessoa traduzia o diálogo, outra sincronizava as legendas com o áudio, e outra codificava e subia o arquivo de vídeo. Apesar de ser algo legalmente questionável, o fansub era um trabalho feito por paixão e teve um papel crucial em expandir os horizontes da comunidade brasileira, apresentando séries como Naruto, Bleach e Full Metal Alchemist, muito antes do lançamento oficial. Além disso, a internet ajudou a impulsionar as atividades dos fãs no mundo real. Ficou muito mais fácil organizar eventos maiores e mais ambiciosos. O que começou como encontros pequenos em parques virou convenções gigantes, tipo o Anime Friends e o Anime Dreams em São Paulo, que reúnem dezenas de milhares de pessoas. Nessas convenções, o cosplay virou uma das grandes atrações. Os fãs se vestem como seus personagens favoritos, e a internet virou o espaço para compartilhar fotos, trocar dicas de fantasia e ganhar reconhecimento pelo trabalho. O que era um hobby de nicho virou uma forma de arte incrível. Esse empoderamento digital mudou fundamentalmente a relação entre os fãs e a indústria. Eles deixaram de ser apenas consumidores passivos e passaram a ser participantes ativos, curadores da própria experiência. Criaram bancos de dados online, resenhas detalhadas e toneladas de conteúdo feito por fãs, enriquecendo ainda mais a cultura. Essa comunidade apaixonada e super informada mostrou que existia um mercado muito maior e comercialmente viável para o anime no Brasil, além dos grandes sucessos da TV, e assim, prepararam o terreno para a próxima grande transformação, provando que estavam prontos para apoiar a indústria se tivessem acesso legal e fácil aos seus animes favoritos. Os anos 2010 marcaram mais uma mudança de paradigma no consumo de anime, impulsionada pelo surgimento dos serviços de streaming globais.
O trabalho das comunidades de fansub já tinha deixado claro que existia uma demanda por anime rápido, acessível e legendado. E finalmente, as empresas ouviram. Plataformas como o Crunchyroll, que começou como um site de uploads de fãs antes de se tornar um negócio legalizado, revolucionaram a indústria. Eles criaram o conceito de simulcast, lançando episódios novos com legendas profissionais só algumas horas depois da estreia no Japão. Isso mudou tudo para os fãs brasileiros, que passaram a acompanhar suas séries favoritas legalmente e em tempo real, sem precisar esperar meses pela TV ou recorrer a downloads ilegais. E aí vieram os gigantes do streaming, tipo a Netflix e a Amazon Prime Video, investindo pesado em anime. Eles não só licenciaram títulos clássicos e populares, mas começaram a produzir seus próprios animes originais, como Devilman Crybaby e Castlevania. Isso trouxe um nível de qualidade de produção e divulgação global que a gente nunca tinha visto antes. Para o público brasileiro, isso significa uma variedade de animes nunca vista, tudo disponível na ponta dos dedos. Dos grandes sucessos como Attack on Titan e Jujutsu Kaisen, até gêneros mais de nicho e filmes clássicos, o catálogo ficou vasto e diverso, atendendo a todos os gostos possíveis. E o impacto disso na comunidade foi enorme. Agora, a conversa saiu dos fóruns de nicho e foi para redes sociais como Twitter, Instagram e TikTok. Cada episódio novo vira meme, fanart, discussão em tempo real. O anime virou parte constante e visível da cultura pop online. Os fãs brasileiros deixaram de ser só consumidores e passaram a fazer parte de uma conversa global, compartilhando reações e teorias com gente do mundo inteiro. A comunidade ficou mais vibrante e conectada do que nunca, sendo reconhecida como uma das mais apaixonadas do planeta. Hoje, o anime no Brasil é mais forte e mainstream do que nunca. Não está mais restrito a um grupo específico. Séries como Demon Slayer e Spy X Family são fenômenos culturais, comentados por pessoas de todas as idades. Grandes lançamentos como Jujutsu Kaisen Zero lotam os cinemas, provando o poder comercial do anime. A trajetória dos pequenos programas de TV até o streaming global consolidou o anime como parte permanente e querida da cultura pop brasileira e mundial, com um futuro que só tende a crescer. Por trás de cada personagem de anime querido que apareceu nas telas brasileiras, existe o talento de um artista que deu vida a essas figuras para um novo público. O trabalho dos dubladores brasileiros foi absolutamente essencial para popularizar o anime no país. Para muita gente que cresceu nos anos 90, as vozes do Goku, do Seiya ou da Serena não são as originais japonesas, mas sim as vozes em português que enchiam as tardes na sala de casa. A gente não só traduzia as falas, mas adaptava as interpretações, capturava a emoção dos personagens e até criava bordões que viraram parte do nosso vocabulário. Um dos exemplos mais marcantes é Wendell Bezerra, a voz do Goku em Dragon Ball Z. Seu desempenho enérgico e inconfundível virou sinônimo do personagem para milhões de brasileiros. Dublar o Goku foi um divisor de águas na minha carreira e na minha vida. A gente sabia que o desenho era popular, mas não tinha ideia do tamanho do fenômeno. Até hoje, tem gente que me para na rua para dizer que minha voz foi a voz da infância deles. É uma responsabilidade enorme e uma honra fazer parte dessa memória afetiva de tanta gente. E o processo de dublagem é uma arte complexa, viu? A gente precisa sincronizar as falas com o movimento da boca dos personagens, captar o tom e a intensidade da atuação original e ainda entregar uma performance envolvente, tudo sob prazos apertados. Eu lembro que, ao dublar o Naruto, era um desafio enorme encontrar a voz certa para tanta energia e determinação dele, mas a jornada do personagem, de nunca desistir, virou inspiração para mim também. E espero que para o público. A gente coloca o coração nesses personagens. Essas vozes criaram uma ponte fundamental entre uma cultura estrangeira e o público brasileiro, tornando as histórias acessíveis e emocionantes.
Das declarações heróicas dos Cavaleiros do Zodíaco às tiradas engraçadas do Yusuke Urameshi, a dublagem nacional é parte indissociável da história do anime no Brasil. São esses artistas que transformaram desenhos animados em personagens vivos, que cresceram e emocionaram gerações, conquistando um lugar permanente no coração dos fãs. Dos humildes e tremidos quadros do início do século XX ao streaming global em alta definição de hoje, a evolução do anime é uma história impressionante de inovação artística e conexão cultural. É a história de pioneiros como Osamu Tezuka, que criou uma nova linguagem para a animação na TV, e de visionários como Hayao Miyazaki e Katsuhiro Otomo, que mostraram ao mundo o potencial profundo do anime como arte. O que começou como uma arte doméstica no Japão virou um fenômeno mundial, ultrapassando fronteiras, línguas e culturas para tocar a vida de milhões de pessoas. No Brasil, essa trajetória foi ainda mais especial. A chegada de séries como Cavaleiros do Zodíaco e Dragon Ball Z na TV aberta foi um terremoto cultural. Definiu uma geração e plantou as sementes de uma comunidade de fãs apaixonada e duradoura. Esses animes foram mais do que entretenimento. Eles apresentaram mundos complexos, sagas épicas e personagens que enfrentavam temas universais de amizade, perseverança e sacrifício. Ensinaram lições de vida e deram um sentimento de pertencimento para muita gente jovem que se enxergava nesses heróis animados. O legado dessa época ainda é sentido hoje, na força vibrante da comunidade otaku brasileira. A paixão dos fãs sempre foi o motor do sucesso do anime. Desde os clubes de fãs e coleções de revistas, até o ativismo digital dos fansubs e fóruns, os brasileiros sempre participaram ativamente da cultura. Construíram comunidades, organizaram eventos e mostraram tanta vontade de consumir mais conteúdo que convenceram a indústria a investir no mercado. Hoje, essa comunidade está mais conectada e influente do que nunca, participando de um diálogo global e garantindo que o anime continue sendo uma força relevante e poderosa na cultura. O cosplay, as fanarts, as discussões online, tudo isso é prova desse amor profundo e duradouro. Ao celebrar a história do anime, celebramos tantos criadores no Japão quanto os fãs no Brasil e no mundo, que abraçaram essas histórias com tanta paixão. O legado do anime não está só nos filmes clássicos ou nas séries de sucesso, mas nas conexões pessoais e memórias compartilhadas que ele proporcionou. É um lembrete poderoso de que uma boa história, não importa de onde venha, pode tocar o coração de qualquer pessoa. O anime conseguiu isso, e sua jornada está longe de acabar. Ele vai continuar evoluindo, inspirando e conectando novas gerações de fãs por muitos e muitos anos.